A polícia está à procura de um motorista que matou um ciclista e feriu outros 3 na rodovia BR-104 em Rio Largo. Ele não prestou socorro e abandonou o carro na rodovia. A Maria Maciel está na delegacia de Rio Largo e nos traz mais detalhes ao vivo agora, nesse momento, sobre toda essa situação. Omissão de socorro e o que é que ele vai dizer quando for colocado as mãos dele para que ele possa explicar detalhes, hein, Maria? Olha, Wilson, vai ter que ser uma explicação muito boa, viu? Porque o que ele fez é realmente, assim, algo que não dá para acreditar, né? Ter atropelado aí 5 ciclistas, né? De uma vez, assim, de um lado da rodovia e do outro. Esse motorista, a pessoa que dirigiu o veículo, ainda não foi identificada, mas isso é questão de tempo para a polícia. Aqui do meu lado está o chefe de operações da Delegacia de Rio Largo, o Lopes Júnior, para falar um pouquinho com a gente sobre isso. Até o momento, que informações vocês têm sobre a dinâmica desse crime, né? Desse atropelamento? O que teria acontecido? Boa tarde. Boa tarde aos telespectadores do Fique Alerta. Meu amigo Wilson, muito boa tarde. Boa tarde, satisfação Lopes. sempre falar com um amigo. Prazer é nosso, amigo. Apesar da situação, mas é sempre uma satisfação. Veja bem, ainda na sexta-feira à noite, por volta de 8h30, 8h40 da noite, eu recebi uma ligação de uma pessoa aqui da empresa a qual os 3 meninos faziam parte, os 3 jovens que foram atingidos a princípio do outro lado, lá em frente ao Antônio Lins. E ele me relatou que havia uma pessoa tinha falecido, 2 estavam a caminho do HGE, estavam graves, inclusive. Só que, desde a sexta-noite que a gente vem trabalhando nesse caso, e nós recebemos mais informações sobre esse trágico acidente, essa tragédia, né, que aconteceu, que mais 2 pessoas foram atingidas pelo mesmo veículo, ou seja, ele vinha sentido Maceió-Rio Largo, atropelou os 3 jovens em frente ao Antônio Lins, fez o retorno na Mata do Rolo, atropelou mais um próximo ao posto, e outro próximo à entrada da Carajás, né, que inclusive um desses 2, eu não sei ainda, está com o fêmur quebrado, está grave lá no HGE. Então, as informações que nós obtivemos foram essas. Através da placa do veículo, nós chegamos no proprietário do veículo, inclusive ele está aqui na delegacia, vai ser ouvido. A mãe da vítima, que faleceu também, está a caminho da delegacia para a gente ouvi-los e instaurar o inquérito policial para nós investigarmos esse trágico acidente, né. Infelizmente, não localizamos a pessoa que estava no veículo, porque o proprietário disse que o veículo não estava com ele, o veículo está com esse rapaz, mas não sabemos qual a situação, se estava emprestado, enfim. Ele está aqui exatamente para prestar esclarecimento. Quando entrei em contato com ele, ele não negou, né, nenhuma informação, disse, não, eu vou aí, Lopes, falar com você, vou passar as informações. Eu falei para ele, venha, meu irmão, porque o negócio é complicado. Se você não vir, você vai responder por todos os crimes que cometeram com o seu carro. Lamentavelmente, né, que eu estava até conversando há pouco, que lamentavelmente essa pessoa, Wilson, vai responder por homicídio culposo, que eu acho um equívoco da lei ainda, porque eu acho que a lei tem que ser mais severa para quem bebe e assume o risco de acontecer um acidente desse, porque a pessoa que bebe pré-ordenadamente pega um veículo, com certeza ela pode matar alguém, que foi o que aconteceu, mas infelizmente essa pessoa vai responder por homicídio culposo, que eu acho que no mínimo aí deveria ser dolo eventual. Mas há indícios de que ele estivesse embriagado? Maria, não sabemos, mas assim, pela dinâmica do que aconteceu, a pessoa com certeza não estava bem. Não quero julgá-lo, mas não é normal a pessoa cometer um acidente dessa forma, né? Pega 3 pessoas, fazer um retorno, não parar para socorrer as vítimas e atingir mais 2 pessoas no mesmo momento. Então, assim, é muito, muito complicado para a gente entender o que aconteceu. Por isso que eu faço o apelo para o indivíduo que estava no veículo, que compareça à delegacia, se apresente, para não complicar mais a sua vida, né? Para ele poder prestar o esclarecimento dele, para nós sabermos o que aconteceu, né? E também já peço aqui encarecidamente à população de Rio Largo, de Maceió, que souber alguma coisa em relação a esse acidente, que nos passe a informação lá até pelo 181 sobre essa situação. Se sabe quem é a pessoa, se sabe a residência da pessoa, para nós irmos, né, tentar localizar essa pessoa, porque eu tenho certeza que ainda hoje nós vamos localizar, porque desde de manhã nós estamos na rua. Nós vamos conversar com o proprietário do veículo e já soube que ele mora aqui em Rio Largo, que reside aqui na cidade. Então, se não comparecer, com certeza nós vamos buscá-lo e ele vai ter que responder por todos esses crimes que ele cometeu. Esses jovens que foram atropelados, eles eram ciclistas, esportistas ou eram jovens que estavam voltando do trabalho? Os 3 que foram pegos em frente ao Antônio Lins eram funcionários da empresa de água mineral aqui na cidade, certo? Tinham saído de intervalo, foram em casa jantar, né, jovens, 22 anos, 2 tinham 22 anos, inclusive o que faleceu tem 22 anos, morava com os pais.
e o outro tinha 18, vai fazer 19 agora, mês de julho. Eles foram para casa, jantaram e voltaram, estavam voltando para pegar o turno da noite, né? Quando aconteceu essa tragédia, lamentavelmente. Esses jovens que ficaram feridos, eles vão ser ouvidos, também já tem uma data? Com certeza eu já fiz contato com os familiares, né? A princípio não vão vir hoje, porque 2 estão no HGE e a família está na correria, mas a mãe do que faleceu, né, veio aqui no cartório para dar entrada nos documentos sobre o sepultamento do filho, e ela disse que logo mais vem aqui. Eu não falei com ela, falei com a pessoa que está com ela, que ela está muito abalada ainda, né, não é por menos, mas os demais eu já vou, amanhã, depois a gente já vai ouvi-los aqui para a gente encaminhar um inquérito policial. Bom, a gente viu imagens, né, do veículo, né, do tamanho do estrago, né? Então, pelas imagens, né, o que aparenta é que a velocidade era alta, né? Porque o impacto foi muito grande, né? O carro ficou destruído na lateral, na frente, no para-brisa. Com certeza, inclusive eu tive a oportunidade de ir lá na empresa, fui conversar com um dos gerentes lá para saber mais informações sobre o que aconteceu, que ele estava na empresa, inclusive, no momento. E ele que fez os primeiros socorros do pessoal, ligou para a SAMU, enfim. E eu tive a oportunidade de ver as bicicletas dos rapazes lá, estão destruídas. Graças a Deus, só faleceu um deles, né? Lamentavelmente, mas pelo estrago que nós vimos lá, e o carro também, que nós vimos aí nas redes sociais, graças a Deus eles tiveram apenas, né, lesões que vão ser ainda, o HGE está fazendo o levantamento para mandar para nós sabermos a situação de cada um dos que ficaram vivos, para nós colocarmos o inquérito, mas assim, poderia ter sido muito pior, né? E o carro ficou tão destruído que ele só não fugiu do local com o veículo, porque o veículo não funcionou mais. Abandonou o veículo, como aqui é muito deserto à noite, ele deixou o veículo e conseguiu foragir aí, e agora a gente está no encalço do rapaz para tentar localizá-lo, para ele prestar esclarecimento e ver o que aconteceu, né? Muito obrigada, então, pelas informações, Lopes. A gente segue também acompanhando esse caso, né? Não é a primeira vez que a gente mostra casos terríveis como esse, né? De atropelamento na rodovia, né? Esse motorista, essa pessoa que conduzia o veículo, né? Ninguém sabe o que aconteceu, nem mesmo qual é a relação dele com o proprietário do veículo. Então, mas a polícia está agora nessas diligências, vai ouvir o dono deste veículo e então possivelmente vai ter a identificação desse motorista que deixou um rapaz morto e outros 3 feridos. Como o Lopes disse, essa tragédia poderia ser ainda maior. É com você aí no estúdio, Wilson. Verdade, Maria. Infelizmente uma vida se foi, mas poderíamos estar falando aqui de 4, 5 pessoas atropeladas e mortas de forma terrível, né? Porque ele atropelou em frente a Antônio Lins, depois, não satisfeito, fez a volta, voltando e atropelou mais outros ciclistas também. Uma coisa absurda. Parecia até que ele estava caçando os ciclistas para atropelar, né? Eu queria aproveitar, o Lopes está com um ponto. O Lopes, primeiro chefe de operações lá de Rio Largo. Lopes, primeiro, parabéns pelo trabalho, obrigado pela sua disponibilidade. Lopes, eu sei que ainda é muito cedo ainda, o proprietário do carro veio já, inclusive, a prestar seus esclarecimentos, ele é o dono do carro, mas aí ninguém sabe, por exemplo, esse carro estava emprestado a essa pessoa, ele loca veículos. Você tem essa informação? Boa tarde, amigo. Boa tarde, meu amigo. Realmente, Wilson, nós não sabemos ainda nada sobre o cidadão que cometeu esse trágico acidente, né? Eu consegui localizar a residência do proprietário do veículo. Eu falo proprietário porque o veículo está em nome dele. E qualquer responsabilidade está no nome dele. Como eu falei para ele, meu irmão, na hora que eu falei com ele, compareça à delegacia com urgência, porque a gente precisa saber a informação sobre a pessoa que estava utilizando seu veículo. Ele disse, não, Lopes, eu não estava sabendo, estou indo aí, mas assim, eu não perguntei esses pormenores, se o veículo estava alugado, se era motorista de aplicativo, enfim, confesso que eu não sei. Mas ele está aqui, vou ouvi-lo daqui a pouco, assim que eu terminar aqui a entrevista, e aí eu vou ter essas informações, né? Porque a princípio nós não temos nenhuma informação. E como você bem falou, uma tragédia, né? O camarada que faz um negócio desse, ou ele está sob efeito de álcool ou droga, ou então ele disse, vou entrar no veículo, vou sair para matar hoje à noite, e começou a atingir as pessoas na BR, porque é um absurdo, né? Um negócio desse. E o camarada responder, como eu falei, por homicídio culposo, numa coisa tão trágica dessa forma, né?
Lopes, o que o Lopes está dizendo em relação ao culposo, para quem não conhece a linha jurídica, né, da linguagem jurídica, no Brasil é o seguinte: quando se faz culposo, parece que tem culpa, né, mas na verdade é quando não se tem a intenção. Quando é doloso é quando ele tem culpa, quando ele assume a responsabilidade de beber ou de qualquer outra situação, de matar. É isso que ele está falando, é um constrangimento terrível para os policiais que fazem um trabalho brilhante, como o Lopes e toda a sua equipe, de você de repente chegar lá e a legislação, como sempre, frouxa, caduca e atrasada, dando brechas para que essas pessoas voltem para a rua novamente ou até matar de novo, infelizmente. Obrigado, Lopes, parabéns pelo seu brilhante trabalho com toda a sua equipe, nós vamos continuar acompanhando. Obrigado, Maria, mais uma vez pelas suas informações e a participação. Maria, continua por lá e a qualquer momento nós vamos atualizar para entender. E é isso que o Lopes disse. O Lopes, logicamente, ele foi operacionalmente na casa do motorista, porque outra coisa que eu vou dizer para as pessoas que às vezes vendem carro e não transferem oficialmente o carro para outras pessoas, para pessoas que emprestam carro para outras pessoas, o carro, se estiver no seu nome, o que acontecer com outra pessoa fazendo, mesmo que você não esteja sabendo ou que você não esteja no volante, se o carro está no seu nome, é você quem responde por tudo que aconteceu e as responsabilidades também. Por isso que é muito importante, é isso que a gente quer saber. Esse carro está alocado, emprestado, como é que é? Isso, logicamente, vão procurar saber agora com o proprietário do veículo e nós vamos atualizando assim que tivermos informações, tá bom?